Hello my friends, Geek na voz, e como eu vi que vocês curtiram bagarai o nosso especial que nós fizemos aqui sobre a Liga da Justiça Sem Limites, eu ouvi a voz do povo, eu aclamei o público e cá estou eu, Geek de cara lavada, para poder comentar a história completa do clássico desenho, da clássica animação que passava no SBT, que todo mundo assistia durante o almoço, X-Men Evolution, cara. E o engraçado é que quando não era X-Men, era Liga Sem Limites, e quando não era Liga Sem Limites, era Super Choque. Batman, o que é que você tem a dizer sobre isso? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. Então já larga logo aquela voadora no like aí embaixo pra poder ajudar no início do vídeo, porque vocês sabem que esse tipo de vídeo, né, esse tipo de especial dá um baita trabalho aqui pro Geek fazer, até porque eu é quem faço todo o processo desse vídeo. E simbora conferir a história completa em ordem cronológica de X-Men Evolution. Esse desenho que só de lembrar já... Opa, almoço. Ciclope. Jean Grey. Nossa história começa com o time do colégio, né, que tá jogando uma partida de futebol, e o nosso queridíssimo Todd Tolansky, ou mais conhecido aqui na minha rua como Groxo, decide bater umas carteiras, né? Só que o Scott Summers, ou mais conhecido aqui na minha rua como Ciclopes, decide intervir porque uns manos do futebol foi tirar uma pira lá com o Groxo, e aí rola a maior treta, cara. Eles brigam, o Ciclopes explode um barril, e eis que surge ele, cara, o gênio, o indomável, o carecão, o sábio, a pessoa que sabe tudo, sobre tudo, de absolutamente todo mundo, o Professor Xavier. Eu gosto dele, velho. Está tudo sob controle, por enquanto. E em paralelo a tudo isso, o professor, juntamente com a Tempestade, eles estavam aguardando um certo jovem, um rapaz um tanto quanto carismático, azulão, que com certeza é o meu personagem favorito de X-Men Evolution, que é o Kurt Wagner, ou mais conhecido aqui na minha rua como Noturno, velho. Não, que segundo Noturno, as mulheres adoram homens peludos, né? Foi ele que disse. As garotas adoram um peludo. E o professor, ele utiliza o aparelho do cérebro, quem lembra, né, que é aquele dispositivo que detecta mutantes ao redor do mundo, e faz com que o Groxo vá até o seu instituto. Só que lá do outro lado da cidade, um cara que tem umas garras bem afiadas e que tem uma tara na palavra chapa, porque eu nunca vi isso, tudo que o Wolverine fala termina com o meu chapa, surge para nós. E não só isso, cara, o arquirrival Dentes de Sabre tá na caça do Logan. Por isso eu peguei ele, meu chapa. Só que a diretora do colégio chamou o Groxo em particular e disse que o Scott Summers era mais um entre vários mutantes, olha só. E adivinha quem que era essa diretora que tava disfarçada esse tempo todo? Exatamente, meus parabéns, você acertou. É ela, cara, a peladona, a sem censura, a mística, né, que ela que tava investigando o Instituto Xavier e seus mutantes a comando do todo-poderoso Magneto. Isto é só o começo. Nossa, cara, só de ouvir essa dublagem do Magneto, oh, meu Deus, arrepia até nas partes lá de baixo, né, não, Batman? O meu é maior que o seu. Meus amigos, logo de cara a gente percebe uma coisa bem nítida nessa animação X-Men Evolution, né? Porque a nível de comparação, por exemplo, com a animação clássica dos anos 90, a gente percebe, né, que aquela tinha um compromisso bem maior com a equipe principal que todo mundo conhece, né? Ciclopes, Jean Grey, Vampira, Professor. Porém, os produtores de X-Men Evolution, eles afirmaram que a Warner, né, que é a responsável por essa animação, ela queria focar justamente no público infantil dessa vez, ao contrário do que acontecia lá nos anos 90, visto que eles não poderiam dessa vez trabalharem em cima de grandes batalhas e temas mais adultos, cara. Ou seja, eles decidiram focar no desenvolvimento de todos os personagens, só que, claro, com um pezinho um pouco atrás. Não poderia ser nada tão absurdo, sangue, violência, nada disso. E a parada foi tão sinistra, meus amigos, que se vocês observarem na clássica abertura de X-Men Evolution, que todo mundo lembra já do almoço, mas se vocês pararem pra observar, o professor, ele não aparece, o nomezinho dele não é citado. Ciclope. Ele não aparecia, e o motivo para isso, segundo os produtores, é que eles não queriam que a imagem do professor, um homem sábio, velho, transparecesse para o público infantil de X-Men Evolution. Não, eu queria conhecer o ser humano que teve essa ideia para dar, no mínimo, 2 tapas na cara. Só que, cara, pelo menos o fato dos personagens secundários terem sido bem desenvolvidos nessa animação, para mim, Geek, foi um ponto extremamente alto, se não maior de X-Men Evolution. Porque o segundo episódio, ele existe basicamente para comprovar que a série, ela tinha um foco muito grande em desenvolver os adolescentes, né, cara? Porque nele, a Kitty Pryde finalmente desperta os seus poderes de atravessar objetos e, é claro, o professor juntamente com a Jean vão atrás dela e da sua família para tentar ajudar a garota e posteriormente recrutar a menina pros X-Men. Só que a Kitty Pryde, né, nossa futura Lince Negra, ela tá naquela famosa fase da adolescência, né, ou pelo menos naquela transição. Então ela briga constantemente com os pais, ela não sabe o que quer da vida, e ainda mais agora com esses poderes, aí piorou a vida da coitada, né? Como diria o Batman, ela tá
tava numa solidão que só. Você não sabe de nada! Solidão. Só que aí o personagem do Lance, o mais conhecido aqui na minha rua como Avalanche, que era outro personagem que, nossa, velho, eu curtia bagarai, cara. Mas ele percebe os poderes da Kitty lá no colégio, né, no corredor, e tenta tirar proveito disso pra poder alterar algumas notas do colégio, né? Ele é esperto. E do outro lado, meus amigos, o bicho tava pegando, porque o Wolverine sente o cheiro de encrenca, né, que cheiro de encrenca é a melhor dublagem de X-Men Evolution. Ele ama a gente. Ah, é. Ama sim. E ele e o Dentes de Sabre se bicam novamente no estacionamento e, meu amigo, o pau da barraca tá armado pra esses dois, que vai perdurar aí até o fim da série praticamente. Só que aí a Kitty, ela reluta em ajudar o Avalanche, né, a mudar as notas do colégio e no final dá uma treta sinistra, meus amigos. O Avalanche simplesmente destrói parte da escola quando a Jean aparece, mas só que é claro, é X-Men Evolution, né, tudo dá certo no final. Os pais aceitam a Kitty pra entrar na mansão Xavier e não só isso. A Mística, disfarçada da diretora do colégio, ela dá mais um passo na formação da sua nova equipe, que futuramente iria ser chamada de Irmandade, e simplesmente recruta o Avalanche. Meu jovem Avalanche. Não, o mais engraçado, eu lembro disso, velho, quando eu assistia o Avalanche, quando ele usava os poderes dele, parecia que ele, sei lá, tava sendo exorcizado, tá ligado? E assim como a Lince Negra, né, a Kitty Pryde, o próximo episódio também segue basicamente essa mesma linhagem, até porque nos é apresentado uma das queridinhas entre os fãs, se não a mais queridinha, que é a Vampira, velho. Porque durante uma festa ela descobriu que ao tocar nas pessoas, ela não só absorve as memórias daquele indivíduo, como também as habilidades. E foi justamente o que aconteceu, cara. O professor Xavier detectou a presença da Vampira através do cérebro e foi atrás dela junto com a galera no avião dos X-Men. Só que aí a tutora da Vampira, né, o responsável maior de idade que cuidava da adolescente, ela já tava ali de contatinho com a Mística e o Magneto pra que ela pudesse fazer parte da Irmandade. Cara, era só eu que tinha um crush na Vampira, mano. Eu achava gatinha demais, mas não vai superar Canário Negro nunca também. Seria ótimo também. E aí rola a maior treta, a Mística aparece, se passa pelos X-Men, tenta enganar a Vampira, e aí a mina pega os poderes do Noturno, depois da Tempestade, e no final, é claro, ela some, e no dia seguinte na escola, a Mística e o Magneto conseguiram o que eles mais queriam, a Vampira sob o seu domínio. Isso temporariamente, é claro, né, porque daqui a pouco ela ia entrar pra equipe do Charles Xavier, mas isso a gente vai ver já já. Ainda não. E por falar no Wolverine, né, no Logan, tá aí outro personagem que foi muito injustiçado nessa animação, vai, porque como X-Men Evolution tinha um público-alvo focado mais em adolescentes e crianças, é claro que um ser humano como Wolverine, que é extremamente sanguinolento e violento, iria ficar um pouco de lado, né, gente? Tanto é que posteriormente, né, X-Men Evolution, lá pra terceira temporada, que a gente vai ver ainda nesse especial, eles criaram a personagem da X-23, que seria uma espécie de Wolverine mais suave, menos violento. Tanto é que muitos até dizem, né, que o tenebroso filme do X-Men Origins Wolverine, que aparece aquele Deadpool todo cagado lá no final, foi o grande responsável por X-Men Evolution ter sido cancelada na quarta temporada. Mas isso daí também é outra coisa que a gente ainda vai falar nesse especial. Cara, tá demais, mano. Esse é um dos melhores, com certeza. Uhul! E quem lembra do Blob, meus amigos? Aquele gigantão, enorme personagem de X-Men Evolution que marcou presença, foi um dos mais icônicos, porque apesar de posteriormente ele ter feito parte da equipe do Magneto, né, da famosa Irmandade, mas inicialmente o cara, ele só queria amigos, só queria um pouco de atenção, carinho e que não rissem da cara dele. E a Jean Grey, inicialmente, ela até tenta ajudar o coitado do Blob, né, porque era o primeiro dia de aula dele, só que aí o cara, ele surta de vez, ele rapta a Jean, né, tem um crush por ela, e foi necessário, meus amigos, o Wolverine, o Ciclopes e a Jean Grey pra poder deter o Blob, e mesmo assim eles não conseguiram, foi necessário a Vampira intervir. Eu vivi pra ver isso, cara, o dia em que o Blob venceu o Wolverine, Jean Grey e o Ciclopes de uma vez só. Derrotamos eles, finalmente derrotamos. Que por falar na Vampira também, tá, vamos abrir aqui um espaçozinho pra ela, foi outro grande acerto de X-Men Evolution, vai. Porque na clássica animação dos anos 90, né, o X-Men The Animated Series, a Vampira, inicialmente, desde o primeiro episódio, ela já fazia parte da equipe dos X-Men, ela já tinha sua formação, sua personalidade, seus poderes, tudo certinho. Já em X-Men Evolution aconteceu justamente o contrário, a gente vê uma versão mais jovem, mais adolescente da Vampira, que ainda tá lidando com seus problemas, tentando desenvolver as suas habilidades, e a gente vê esse desenvolvimento na série. Então a gente vai ver ela usando seus poderes pra batalha, pra poder aliviar a pressão dos poderes da Jean Grey, pra poder descobrir sobre as memórias da Mística, ou até pra prender o Apocalipse, mano. O Apocalipse aparece, calma, a gente vai falar dele ainda, esse especial tá demais, velho. Mas enquanto isso, fiquem aí com o melhor vídeo já publicado na história da internet, que é do Wolverine.
Tá, já chega do vídeo do Wolverine dançando. Agora, avançando na nossa linha cronológica, né, nós temos outro excelente episódio pra variar e que era um dos meus favoritos, até porque era focado no personagem do Spike, velho. Quem lembra dele? Spike esse que, pra quem não sabe, ele é uma criação exclusiva de X-Men Evolution. Ele não existia nos quadrinhos, né, e que inclusive os produtores eles afirmaram que inicialmente era pro personagem do Bob fazer parte da equipe principal dos X-Men, né, o Homem de Gelo, ao invés do Spike. Só que por questões de representatividade, é claro, eles optaram pelo sobrinho da Aurora, né, da Tempestade. É isso aí, meu irmão. Ela vai sentir 2 dedos peludos. Spike esse, ou Evan Daniels, como você preferir chamar, como eu disse, é o sobrinho da Tempestade que rivalizou a vida toda com ele, mano, com o Pietro, vulgo Mercúrio, vulgo Ralph, né? E aí, só pra quem assistiu WandaVision essa referência. Não, e o Mercúrio, ele vivia dizendo que os poderes dele eram maiores que o do Spike, né? Isso daí me lembrou uma certa frase. Mas como sempre, os meus são melhores. Meu é maior. Só que o Spike, meus amigos, inicialmente ele não queria fazer parte dos X-Men, ele não queria ir pro Instituto Xavier, só que aí, é claro, de tanto relutar, uma hora ele cedeu, né? E do outro lado, meus amigos, o misterioso Magneto, ele aparece novamente pra dizer pra Mística que ele tinha um interesse em particular pelo Mercúrio, e que era pra ela a qualquer custo trazer esse velocista pra sua equipe, pra Irmandade. E por quê? Pera aí. E por falar nisso, tá? Essa saga do Apocalipse é outra que o Geek aqui ele também pode trazer pra esse especial, tá? Porque pra quem não sabe, X-Men Evolution, ela é basicamente dividida em 4 temporadas. As 2 primeiras, que é o que eu vou comentar nesse especial de hoje, é sobre o Magneto e o asteroide M, e as 2 últimas restantes, que é justamente o grande finale, a grande batalha contra o Apocalipse. Então, se vocês quiserem que eu traga essa saga aqui pra vocês também, né? Se vocês se interessaram por esse especial, é só deixar o feed aí embaixo, é só deixar o comentário que eu vou avaliar, e quem sabe eu não trago aqui semana que vem, porque vídeos aqui no canal são toda terça e quinta às 18 horas, cara. Nice. Prosseguindo aqui, temos o 7º episódio, que não é lá tão importante assim pra nossa linha cronológica, então a gente pode pular, porque ele é basicamente uma historinha lá do Noturno, né, que viajou pelo tempo, se não me engano, uma realidade alternativa e conheceu um brother lá dos anos 70, mas sem muitas emoções. Eu acho que o único destaque aqui desse episódio ainda continua sendo a Vampira, porque ela tá nessa dualidade, né, tá indecisa se vai pro X-Men, pra Irmandade ou então pra nenhum dos dois. Agora, já o 8º episódio, aí sim, meus amigos, tivemos grandes revelações, cara. Aqui a nossa linha cronológica, ela dá um salto, porque além do Magneto ter feito uma visitinha pro professor, olha só, a primeira vez que isso acontece na animação, durante uma excursão da escola, a Mística, ela se revela na frente do Scott e da Vampira, só que a Vampira, ela intervém e usa seus poderes na Mística, mano. Nossa, esse episódio foi foda. E ao tocar na Mística, a Vampira simplesmente descobre tudo, meus amigos, até porque ela absorveu as memórias lá da Peladona, né? Então ela percebe que a sua tutora, né, responsável por ela, tava já de contatinho com o Magneto e a Mística pra poder fazer parte da Irmandade, e principalmente que os X-Men não são os carinhas do mal, não são os vilões como ela imaginava. Gato, eu sou uma caixinha de surpresas. Só Jean Grey, eu não deixava não. E por falar em Jean Grey e o Ciclopes, meus amigos, tá aí uma coisa que essa relação entre eles dois, sinceramente, revendo hoje em dia, né, com outros olhos, obviamente, eu não curti muito não, cara. Porque a Jean, né, inicialmente ela namora com um cara, um não mutante chamado Duncan, só que posteriormente, é claro, esse relacionamento acaba e o Scott e a Jean se aproximam ainda mais. Só que o fato da Warner não deixar que os produtores abordassem temas mais adultos, né, se é que vocês me entendem, fez com que o relacionamento da Jean e do Scott fosse algo implícito. Tipo, o relacionamento obviamente existe, né, só que é muito sutil, cara, quase não tem nenhum beijo. Chega, já tô cansado. E do outro lado, meus amigos, o Dentes de Sabre continua sua caçada ao Wolverine, porque quando ele descobriu a localização do Instituto, o cara saiu adoidado atrás do Logan, teve um primeiro round muito sinistro com o Wolverine, mas aí ele conseguiu fugir. Só que o Spike, ele bolou um plano, o Dentes de Sabre caiu na cilada, Logan, Tempestade e Jean desceram o cacete no cara e, como sempre, a Vampira resolveu a parada. Não, pelas minhas contas, já é a 20ª vez que a Vampira resolve. Agora, o 9º episódio, com certeza, foi um dos melhores até aqui, foi extremamente importante pra nossa linha cronológica, né? Porque enquanto os X-Men, juntamente com a Irmandade, eles estavam em uma espécie de acampamento do colégio, só que a Mística, do outro lado, ela invade a segurança do Presídio Nacional e, meus amigos, você sabe quem que ela liberta? Adivinha, chuta aí. O fanático, brother! Juggernaut, né? Quer dizer, eu não falava Juggernaut, pra mim sempre foi fanático.
Fanático esse que era o meio-irmão do Professor Xavier, né? E a Mística, ela fez um acordo com o brother. Fanático, eu te liberto e você vai até a mansão e me traz o cérebro do professor. Só que é claro, dá muito errado, afinal nós estamos falando do Juggernaut e ninguém pode parar o Juggernaut. Ele deixou isso bem claro. Não pode parar o Juggernaut. Até que por fim, né, os X-Men, juntamente com a Irmandade, olha só, eles trabalhando juntos aí pela primeira vez, eles conseguem, né, tirar o capacete, né, que proibia o professor de ler a mente e entrar em contato com o Juggernaut, e é claro, o Teacher vai lá e detém o cara. Essa cena de luta foi sensacional, mano, os X-Men com a Irmandade, foi foda, velho. Fight! E se aproximando aqui já do final da primeira temporada, a gente tem essa revelação, meus amigos, que pra mim só perde em termos de relevância pra próxima que eu vou contar, porque a Mística, ela é a mãe do Noturno, velho. Não me diga. O Azulão é filho biológico da Mística, meus amigos. Olha que revelação, olha que episódio sensacional, cara. Ela que fugiu do Magneto no passado, só que deixou o pequeno Kurt Wagner cair no rio. E por que que o Magneto tava perseguindo a Mística? Não sabemos ainda, já iremos descobrir. Mas, cara, tá em um episódio, se não o mais comovente, o mais emocionante de X-Men Evolution. Porque dá pra ver claramente que a Mística, ela não queria que isso acontecesse, ela não queria ter perdido seu bebê há anos atrás. Tanto é que quando ela descobriu, né, que o Noturno fazia parte dos X-Men, que o seu filho estava vivo, ela sentiu essa perda novamente. Aquele final dela olhando lá pela janela, é emocionante, velho. Solidão. E finalmente o Logan, ele recebeu um desenvolvimento decente nessa animação, cara. Pô, já tava na hora, a gente tá falando do Wolverine. Isso é claro, tirando as rixas que ele tinha aleatoriamente com Dente de Sabre. Mas aqui nesse episódio, ele descobriu simplesmente a sua origem, que é o Projeto Arma X. O Wolverine, né, que tinha um chip de controle em seu cérebro, finalmente decidiu confrontar o cientista responsável pelo seu esqueleto de adamante, brother. Você enjaulou o animal errado, cara, como diria o Logan. E o Logan, inclusive, né, lá no final, respondendo o Professor Xavier grosso, vou te dizer, viu? Você quer companhia? Alguma vez eu quis? E por sinal, né, eu tô aqui falando tanto e tanto sobre o X-Men dos anos 90, X-Men The Animated Series, que para quem não sabe é a animação clássica, né, que veio antes do Evolution. E se vocês quiserem, eu também posso fazer um especial somente sobre essa animação, por que não? Ou então sobre as outras, como Avatar, Lenda de Aang, que vocês pedem, Super Choque, ou então Justiça Jovem, é só comentar aí embaixo, cara, com o maior prazer eu faço. E por fim, meus amigos, chegamos no último episódio da primeira temporada, o momento mais aguardado, que é a conclusão da saga do Magneto e o seu asteroide M. Vocês lembram disso? Porque o cara finalmente saiu das sombras, raptou o Professor Xavier, se revelou e disse que o vencedor entre a Irmandade e os X-Men iriam ganhar um santuário no asteroide M, que era um lugar, né, bem distante que ele havia construído, onde os mutantes poderiam viver entre si, longe dos humanos. Só que o Professor Xavier, obviamente, ele era contra essa filosofia do Magneto, né, porque segundo ele, os humanos poderiam sim conviver em harmonia com os mutantes. Não faça isso. Nós podemos nos apresentar à humanidade como amigos, não como inimigos. E aí rola uma verdadeira prova de fogo, meus amigos. Tempestade contra a Mística, Wolverine contra o Dente de Sabre, Spike, Lince Negra e Noturno contra a galerinha da Irmandade. E no final, meus amigos, somente os vitoriosos entre esses confrontos teriam o lugar no asteroide M. E detalhe nesse episódio, outra grande revelação pro Ciclopes, né, pro Scott Summers, porque através do novo cérebro, né, que eles construíram pro professor, que dessa vez foi bem parecido com o que a gente vê nos filmes, já que o Fanático havia destruído o anterior, né, pra quem não lembra, o Scott, ele simplesmente descobre que o seu irmão, o Alex, ele estava vivo, mano, que ele sobreviveu do acidente lá de avião. E o Alex, quando ele se encontra com seu irmão, ele simplesmente convence o Scott a entrar pra equipe do Magneto, cara. Eu nunca vou esquecer essa cena, meus amigos, que saiu o Alex e o Scott com o cabelo todo branco, loirão, foi foda, velho. Guarda. E sabe outra coisa também, meus amigos, que eu nunca vou esquecer, e vocês sabem disso, é quando você se inscreve aí embaixo, cara. Por você que tá chegando agora aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve para poder assistir mais vídeos como esse. Nice. E aí a galerinha restante, né, que não foi pro asteroide M, e isso inclui o Wolverine, se juntam para poder chegar até lá, e o Magneto convence o Scott e o Alex para entrar em uma máquina que promete melhorar a genética da pessoa. Olha aqui esse lado. Máquina essa que iria lhe dar total controle sobre os seus poderes, né? Então nesse caso o Scott, ele não iria precisar mais usar aqueles óculos medonhos vermelhos, né? Ele iria poder ver a cor natural dos olhos para todo mundo. E aí, meus amigos, rola um fight sensacional entre os
X-Men e a Irmandade do Magneto. Não, foi foda, velho. Fight! E aí no final a gente percebe também que a Mística ela entrou dentro daquela máquina, ela saiu toda musculosa, bodybuilder com cabelo curto, que lembra muito o visual dela nos filmes, que já aproveitando a deixa aqui também, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de ordem cronológica dos filmes, que daria um baita especial pra falar a verdade, que muita gente tem dúvida. E por fim, o Scott e o Alex se juntam, destroem o asteroide M, o Magneto, Mística e Dentes de Sabre conseguem fugir e o professor proclama a maior frase de impacto da história dos X-Men. Juntos, unidos, porque nós somos os X-Men. E por mais que o asteroide M, né, ele só tenha aparecido no último episódio da primeira temporada, mas que início sensacional de X-Men Evolution, cara. Eles desenvolveram basicamente todos os personagens, sejam os principais e principalmente os secundários, apresentaram a ameaça final desde o início da primeira temporada, lá no primeiro episódio, né, com a Mística e o Magneto, e ao final tudo culminou no asteroide M e nesse confronto sensacional que foi os X-Men contra o Magneto. Agora sim, a gente tem que concordar, né, as cenas de ação, de lutas de X-Men Evolution são mais ou menos, são bem fraquinhas? São, cara. O tom é um pouco mais leve, é mais infantil, tem piadinhas ali pra... Tem, cara, até porque, como eu disse, era justamente essa a proposta da Warner, atingir um público um pouco mais novo. O Wolverine também ficou esquecível, apagado, também ficou. Só que eles compensaram tudo isso com histórias sensacionais, meus amigos. O desenvolvimento, como eu disse, dos secundários foi incrível, velho. Só que a partir da segunda temporada, meus amigos, é aí que as coisas começam a mudar em X-Men Evolution. Começa a ficar um pouquinho mais adulto. Eu gosto disso. É muito adulto. Porque a Warner ela liberou a animação para poder adaptar histórias um pouco mais adultas, né, dos X-Men. E é aí, meus amigos, que os caras meteram simplesmente o apocalipse. Mas não só isso, meus amigos. Como a gente vai ver agora na segunda temporada, os caras simplesmente meteram o personagem do Anjo, quem lembra dele, jogaram uma Wanda Maximoff, jogaram um Gambit, jogaram um Colossus e pra variar, Capitão América, com Nick Fury. Vocês sabiam disso? E simbora pra segunda temporada de X-Men Evolution em ordem cronológica. Essa daqui pra mim eu acho que é minha favorita. Não, na verdade não, eu gosto mais da primeira. Mas enfim, bora ver. Bora! Porque eu sou um mutante. A segunda temporada já começa muito reveladora, meus amigos, porque o Avalanche, né, querendo tirar uma pira lá com a cara do Scott e querendo principalmente impressionar a Kitty Pryde, a nossa Lince Negra, que eles eram, né, apaixonadinhos, ele simplesmente chega pro colégio inteiro e se revela como um mutante, cara. Ele entrega todo mundo, vê se pode um negócio desse. Aí rolou a maior treta entre a Irmandade e os X-Men, aí chegou a Tempestade e o Professor Xavier e ele teve que usar os seus poderes para poder apagar as memórias recentes das pessoas que estavam no estádio e viram os mutantes. E enquanto isso, lá no Instituto Xavier, a gente percebe que chegou uma galerinha nova. Chegou uns aborrecentes, né? Chegou o Bob, que é o Homem de Gelo, como eu disse, que ele deveria ter feito parte da equipe principal. Chegou aquele brotherzinho lá também que se multiplica, que eu lembro muito ele nos filmes, e principalmente a Tabitha. Quem lembra da loirinha que fazia as bolinhas de explosão? Aquilo era muito apelão, velho. Só que a Tabitha, meus amigos, ela sempre foi muito rebelde, né? Ela desobedecia nos treinamentos dos X-Men e também tinha uma relação conturbada com seu pai. Porque depois que o seu Paps, né, pediu pra ela roubar uma grana do colégio, eles acabaram sendo pegos e a Tabitha foi pra Irmandade, cara, traiu os X-Men. Oi! E enquanto isso, né, a Jean, ela recebe o prêmio como melhor jogadora, só que a telepatia da coitada, meus amigos, estava começando a entrar em parafusos. E adivinha quem apareceu? Quem deu as caras pela primeira vez? Um dos melhores personagens, um dos mais icônicos, queridinhos pelos fãs, o professor Hank McCoy, vulgo Fera. Só que é claro aqui ainda ele não era o Fera como a gente conhece azulão, isso daí a gente vai ver ainda no especial. Só que aí o professor ele analisou a coitada da Jean Grey e disse que os poderes da Jean estavam se desenvolvendo mais rápido do que ela poderia controlar. E vocês sabem perfeitamente o que acontece quando a Jean Grey ela perde o controle dos seus poderes, né, meus amigos? Pô, mas enfim, isso daí é uma coisa que a gente só vai ver lá na saga do Apocalipse, né? Bora logo aqui que eu já tô enrolando demais, cara, eu já tô com fome. E enquanto isso, né, os aborrecentes da mansão, eles decidem dar uma festinha sem a presença da Jean, Scott e principalmente o professor, já que o Teacher, né, ele tinha ido até o presídio resolver um pepino lá envolvendo o Fanático. Só que tudo isso, meus amigos, essa festa, na verdade, não passa de uma grande armação
de um outro grande personagem que vocês já conhecem, que simplesmente queria ter acesso aos dados do novo cérebro do professor. E adivinha quem que era essa pessoa? Você já conhece, né? Pô, a peladona, mano, sem censura, mística, né? Só que agora a versão bodybuilder. Então agora cabe a nós descobrir quem foi. E do que estava atrás? É uma cilada, Bill. A gente acabou descobrindo que a nova amiguinha da vampira, né, que quando eu era criança eu jurava de pé juntos que elas eram duas namoradinhas, mas enfim, polêmica. Só que junto com o seu amigo, né, que era viciado em videogames, ela conseguiu uma cópia em DVD dos dados do cérebro do professor. Não, em destaque nesse episódio pra Dean e o Scott, que trocaram umas farpas sinistras, meus amigos, mas nem um beijinho rolou, cara. Não me diga que tá com ciúme. Ciúme? Ha, eu com ciúme de você. Convencido. E não só isso, meus amigos, ainda tem outra grande personagem que todo mundo conhece, que tá na boca do povo e que iria aparecer justamente agora na segunda temporada de X-Men Evolution. Cara, é ela, mano, ela que tomou a vizinhança de Westview pra si e fez o Visão morrer pela 20ª vez. Wanda Maximoff, vulgo Feiticeira Escarlate. Que é isso, Wanda? Você é minha irmã. A Mística, ela consegue libertar a Wanda do hospício onde ela tava e entrega a menina nas mãos de uma certa pessoinha que também tá na boca do povo ultimamente, Agatha Harkness, que sempre foi a tutora da Wanda, né, pra quem nem os quadrinhos sabe bem disso, e que dessa vez, assim como acontece nos comics, ela iria ajudar a Wanda a poder controlar melhor seus poderes. E tudo isso por quê? Pra quê, vocês me perguntam? Porque a Mística, assim como a Wanda, elas duas queriam se vingar do Magneto, e vocês vão descobrir por quê. Já que quando a Wanda ela era criança, o Magneto ela jogou a coitada no hospício e por lá ela ficou até agora, cara. E não tem aquele DVD que a Mística ela pegou lá do cérebro no episódio da festa? Então, ela usou aquelas informações justamente pra entender o que a Wanda mais queria. E o que a Wanda mais quer, como eu já disse, é ver a cabeça do seu Papis enfiada em uma estaca. Se o nosso pai soubesse dessa... O seu pai, não o meu. Ele vai pagar pelo que me fez. A vingança nunca é plena. E pela primeira vez na história de X-Men Evolution, meus amigos, a Irmandade consegue vencer um fight pros X-Men, cara. Mas também, né, bota na conta da Wanda Maximoff. Ela é foda demais, cara. Só ela sozinha conseguiu derrotar todos os X-Men. O poder dela é gigante, é maior que o de todo mundo. O meu é maior que o seu. E do outro lado, o professor Hank McCoy, vocês lembram dele? Então, o cara, ele tava começando a ter algumas inculcações e não teve outra, velho. Ele foi até o Instituto Xavier, conversou com o Charles e pediu ajuda ao professor, porque o antídoto, né, que o professor Hank havia desenvolvido, havia criado, não estava mais sendo suficiente para poder conter a fera que existia dentro dele, se é que vocês me entendem. E não é que a besta enjaulada com ódio simplesmente foi libertada, simplesmente apareceu e ele saiu atacando os X-Men, cara, não, fera é demais, velho. Só que aí, é claro, né, o Spike juntamente com a galera conseguiram salvar o fera e a partir de agora, o professor Hank McCoy, ao invés de ensinar química em um colégio, vai educar mutantes no Instituto para Jovens Superdotados do professor Charles Xavier. O fera surgiu. Mas de agora em diante, não sou só o Sr. McCoy. Podem me chamar de Fera. Avançando aqui na nossa linha cronológica, né, a gente tem mais alguns outros episódios que não são tão importantes, então não tô dando tanto destaque assim, talvez vocês lembrem de um ou outro momento, mas pra linha cronológica não importa tanto, como por exemplo no episódio, né, que o Scott e o Alex, eles ficaram presos lá no Havaí, que rolou uma tempestade e tudo mais. Esse episódio, inclusive, o professor, ele trollou o Noturno, foi a melhor cena do professor. Eu consertei o seu indutor de imagem. Que ótimo! Quer dizer o que com isso? Eu fiquei com um corpo de mim. E finalmente a Tempestade ela recebeu um destaque nessa animação, cara. Não foi tão importante assim pra linha cronológica, mas vale a pena comentar aqui, né? Por glória. Porque um feiticeiro africano ele chegou até o instituto pra poder roubar os poderes da Tempestade enquanto ela decidia se iria ou não mandar o Spike de volta pros seus pais. E além do background, né, que eles finalmente deram pra Tempestade, né, contando um pouco da sua história, das suas raízes, né, tem uma cultura bastante forte, né, africana, só que o Spike, ele recebeu um amadurecimento muito grande a partir desse episódio. Principalmente porque foi ele quem salvou a sua tia, quem salvou a Tempestade lá no final, né? Quem diria, meu amigo? Acredite se quiser. Eu não acredito. E aí, avançando, temos mais um episódio descartável para nossa linha cronológica, que foi quando o Avalanche ele tentou entrar pros X-Men, né? Já que ele tava cansado, de saco cheio da Irmandade, mas é claro, ele viu no final que, mano, os X-Men não era pra ele, que isso foi um erro e caiu fora. Não, e destaque nesse episódio pro primeiro beijo da história de X-Men Evolution, que foi entre a Lince Negra e o Avalanche. Tá vendo, Scott e Jean Grey? Aprendam.
Agora já o 9º episódio, meus amigos, não só foi um dos mais importantes, com certeza foi um dos mais emocionantes, cara, junto com a descoberta da mística do Noturno. Esse episódio daqui, ó, saiu uma lágrima. Porque nele, né, um certo rapaz, loirinho, estava batendo asas pela cidade e salvando os inocentes. Exatamente o personagem Anjo, velho. Quem lembra desse brother? Eu lembro dele do filme lá dos X-Men, o confronto final, que é o 3, se eu não me engano. E não só isso, meus amigos, o Magneto, ele estava de volta, mano. The Brabo, he's back, né? Ele que sobreviveu da explosão do asteroide M, né, junto com a mística, e agora tava querendo recrutar o Anjo pro seu grupo. Só que, é claro, o Anjo, ele recusou, os dois tretaram, apareceram os X-Men, e no final, o Anjo decidiu foi ficar na dele, meu amigo. Ele não foi nem pros X-Men e nem pra Irmandade, cara. Só que a mensagem final deixada do Anjo da Guarda com certeza foi muito emocionante. O meu anjo, ele veio me ver. Aí, quem aí viu no início do episódio o personagem do Anjo lendo o The Daily Bugle, né, que é aquele jornal que o Peter Parker faz uns freela. O Clarim Diário. Mulher alega que Anja salvou de incêndio. Lixo. E por fim chegamos nele, meus amigos, chegamos na saga, o ser mais poderoso que os X-Men já enfrentaram, o vilão mais poderoso da história dos mutantes. É ele, é o brabo, é o The Boss, é o Apocalipse. Porque a Jean, ela foi possuída pelo Mesmero, que o mesmo foi possuído por uma entidade maior ainda, e a coitada foi usada para poder roubar 3 anéis extremamente poderosos que iriam dar acesso à primeira porta do Apocalipse. E foi justamente o que aconteceu, cara. O Mesmero possuído, ele conseguiu essas 3 chaves, abriu a primeira porta, a primeira etapa, e ainda faltam 2. E é justamente isso que a gente vai ver ao longo desse especial, talvez na parte 2, que é a saga do Apocalipse. Mas para isso eu preciso saber se vocês querem, então só comentar aí embaixo. E do outro lado, o Magneto simplesmente tomou posse do projeto Renascimento, né, que todos achavam que havia sido destruído há anos atrás. Só que não, velho. O cara se apoderou do dispositivo que simplesmente criou o soro do super soldado, velho. E falar de soro do super soldado na Marvel é falar de Steve Rogers, é falar do Capitão América, cara, porque não só ele apareceu, como também o Nick Fury. Eu sou fã, quero service. E não só isso, cara, a gente viu a origem do Capitão América pra variar mais uma vez, e também que o Logan havia servido juntamente na guerra com o Steve Rogers, eles já se conheciam há anos. O Logan é velho pra caralho, mano, na moral, mas enfim, ele ainda tá com o molejo em dia, isso é o que importa. E adivinha quem que tava vivo? Quem que sobreviveu ao asteroide M lá no final da primeira temporada pra atazanar mais uma vez a vida do Logan? É claro que é ele, é o Dente de Sabre. Só que a gente percebe, meus amigos, que o Magneto, ele queria a máquina do super soldado para poder fortalecer o seu gene mutante. Porque como ele já tava muito velho, muito velhinho, né, e fraco das pernas, ele achou que a melhor opção seria passar por esse procedimento. Só que aí, é claro, né, o Wolverine juntamente com os X-Men pouparam a vida do Magneto, o ajudaram, o salvaram, e o cara fez o mesmo pelos X-Men. Até porque foi revelado nesse episódio que o Magneto, ele foi libertado de um campo de prisioneiros na segunda temporada pelo Wolverine e pelo Capitão América. E o próprio Capitão América, inclusive, ele aparece no final desse episódio, né, em carne e osso, só que congelado, mano. Não, isso daí é um fanservice, né, pra quem é fã. Nossa, aí você acaba com geek, velho. Eu entendi a referência. Porque, enfim, chegamos no último episódio derradeiro, que é disparado o melhor dessa animação X-Men Evolution até agora. Porque o Logan, né, ele foi emboscado por um cara que acredita que os mutantes são uma ameaça à sociedade, e para isso ele decide testar o seu mais novo amiguinho Sentinela no velho Wolverine. Só que o professor, a essa altura, ele achava que quem havia raptado o Wolverine foi o Magneto, então ele treina os X-Men, né, o Ciclopes, a Jean Grey, Noturno, Spike, a galerinha ali principal, para poder confrontar o Magneto. Só que claramente a galera não daria nenhum caldo no Magneto, né, pô? E adivinha qual outra turma aparece para ajudar de novo os X-Men? É exatamente a Irmandade, meus amigos. Eles que deram aquele help, né, no episódio do Fanático, decidiram ajudar novamente pelo simples fato do Magneto ser o inimigo de ambas as equipes. Só que agora o negócio tava mais equilibrado, né, pô? Porque não só a Irmandade, né, tava junto com os X-Men pra confrontar o Magneto, como também a gente tinha um ser humano de roupa vermelha, com cabelinho curto, mano, Wanda Maximoff. Portanto, eu quero que deem as boas-vindas aos seus novos companheiros. Já avisei que vai dar merda isso. Porém, a Mística, né, sacana como sempre, besta como nunca, ela bola um plano no Instituto Xavier e fecha o lugar completamente, cara. E enquanto isso, o Logan tá tomando um pau do Sentinela. E como se já não bastasse, meus amigos, no último episódio, da forma mais aleatória possível, sem explicação, sem nenhuma abordagem ou algo do tipo, surgem 5 bolas voadoras, elas pousam no chão, e quando elas abrem, simplesmente aparece o Pyro, que é o brother lá do fogo, né, que eu, quando eu era criança eu chamava ele de Homem de Fogo, aparece o Dente de Sabre, aparece o Colossus, o Gambit e o Magneto. Nossa senhora, velho.
Porém, enquanto a Wanda ela se preocupava com o seu Paps, né, com o Magneto, os X-Men e os novos amiguinhos do Magneto trocaram uma porradaria sinistra. Não, até pelo Gambit a vampira se apaixonou também, né? É foda. Só que o Pietro, meus amigos, ele traiu o movimento, cara. Ele foi pro lado do Magneto, pro seu Paps, estava tudo planejado. A Wanda disse, era uma cilada. E pra variar, cara, o Sentinela ele saiu da toca e começou a aterrorizar a galera que tava lá fora. E quando a Wanda tava prestes a empacotar o seu Paps, o próprio Magneto impede o Sentinela e supostamente, entre várias aspas aqui, ele morre. Será mesmo que ele faleceu, que ele foi enterrado a 7 palmos e bateu as botas? Será que pela segunda vez ele sobreviveu? Isso é uma coisa que nós iremos ver na saga do Apocalipse, se vocês quiserem. E lá na mansão a coisa também tava ficando feia, né? Porque o sistema de segurança do Instituto emitiu o alerta máximo e a mansão iria explodir em 10 minutos. E foi o que aconteceu, cara. O Scott Summers, né, o Ciclopes, mesmo salvando a galera, levando eles lá pra sala do cérebro, né, que era revestida, tinha uma segurança enorme, mas, velho, não teve outra. A mansão foi completamente destruída e pra variar, no final, tivemos um plot twist. A gente descobre que o responsável pela explosão da mansão por tudo isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o professor. Quer dizer, mais ou menos. Fui eu que fiz, sim. E agora as coisas vão ficar muito piores. Meus amigos, apesar desse último episódio derradeiro ter deixado algumas pontas soltas e outras sem explicação, jogaram de qualquer forma, né, como por exemplo a aparição lá do Pyro, do Colossus, do Gambit, tipo, sei lá, o Magneto tirou da onde esses caras? Do cu? A animação não explicou isso em momento algum, mas foi uma segunda temporada de transição, histórias um pouco mais adultas, episódios recheados de fanservice e que principalmente pavimentou a história pro grande arco, a grande saga que é a do Apocalipse. Mas se você chegou até essa parte do vídeo, cara, muito obrigado. Não se esqueça da voadora no like embaixo, se inscreve e ativa o sininho, porque semana que vem, terça-feira, talvez, se vocês quiserem, pelo feedback, pelos comentários, vai ter a parte 2 desse especial, vai ter a saga do Apocalipse em X-Men Evolution aqui no Mundo Geek, velho. Me sigam lá no Insta também, @LucasMGeek, que é nóis, cara. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!